Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos aqui neste domingo para o nosso Leitura Compartilhada. Eu estou aqui na rede da minha casa e vamos começar o nosso novo capítulo do livro A Arte de Ser Leve. Vamos lá? Primeira pessoa do plural. Música suave, ótimo vinho e um risoto perfeito. Chego à casa do estilista mineiro Ronaldo Fraga e de sua mulher Ivana para conversar sobre esse mundo de patas para o ar, de que falou o estudante angolano, mas encontro o mundo raro da gentileza genuína e quase me esqueço do assunto. Conheço Ronaldo há alguns anos e posso dizer que ele vive da mesma forma com que monta suas coleções e seus desfiles, de um ponto de vista absolutamente pessoal que descarta atitudes posadas e gestos fakes. Talvez eu prefira a falta de educação à falsa educação, diz. Não adianta você estar numa mesa bem posta, maravilhosa, e as pessoas se fulminarem com um olhar. Ronaldo argumenta que a falta de delicadeza é o vício de nossa época e diz que é muito fácil cair nela. Estou sentado com você, falando sobre o valor da gentileza, e saio daqui e sou mal educado. Porque acordei muito cedo ou porque estou cansado. Chego ao aeroporto às 6 da manhã de cara amarrada e acabo sendo indelicado. Segundo o estilista, a delicadeza que deveria ser algo natural, hoje precisa ser um exercício de vigília. E a frase correta não é eles estão sendo mal educados. Estamos mal educados, todos nós. Ninguém é uma ilha de educação e gentileza, alega Ronaldo. E ele dá um exemplo interessante. Quando uma pessoa que eu não esperava se lembra do meu aniversário e me manda um presente ou um cartão, fico mais preocupado do que contente, porque penso, ai meu Deus, agora vou ser obrigado a me lembrar do aniversário dela. Ou seja, um gesto delicado vira um problema. No mundo às avessas de hoje, não é difícil tropeçar. Às vezes, o tropeção acontece bem longe de casa. No caso do administrador de empresas Wagner Salles, foi na China. Deixa eu voltar, gente, que ficou sem pontuação essa frase. No caso do administrador de empresas Wagner Salles, foi na China. Ele tem visitado o país com frequência, a trabalho ou em função de sua dissertação de mestrado, que vai tratar de aspectos da economia chinesa. E conta que, durante as reuniões de que participava, a intérprete pedia que esperasse sua vez de falar, porque sempre interrompia alguém. Morro de vergonha quando me lembro disso, afirma Wagner. Observa que as diferenças culturais são imensas. O que é considerado normal na China pode ser visto como falta de gentileza no Brasil e vice-versa. Mas admite que temos muito o que aprender com os chineses. Nunca vi um chinês atendendo o celular durante uma reunião. Algo que fazemos direto aqui no Brasil. Ninguém chega atrasado. Hoje me atrasei por causa do trânsito e você ficou esperando por 40 minutos. Isso jamais aconteceria na China. E eles falam muito mais baixo.
Depois de passar 30 ou 40 dias lá, chego aqui e fico impressionado com o tanto que falamos alto. Ironicamente, toda essa conversa acontece bem acima do volume ideal. Estamos num restaurante lotado e a sensação é de que todos ali foram instruídos a gritar. Olho em volta e não vejo uma única mesa em que as pessoas estejam falando baixo. Chamamos o garçom aos gritos, pedimos a conta em voz alta, em voz mais alta ainda nos despedimos. Com o barulho ambiente, uma das opções seria a leitura labial. Me perdi. Deixa eu voltar aqui. Chamamos o garçom aos gritos, pedimos a conta em voz alta, em voz mais alta ainda nos despedimos. Com o barulho ambiente, uma das opções seria a leitura labial. Preferimos os gritos. Saio rouca e me sentindo culpada. Meu amigo Ronaldo Fraga tem razão. Ninguém é uma ilha de gentileza. Derrapamos todos. E o exercício de vigília que ele propõe para não perdermos a delicadeza tem de fato de ser feito na primeira pessoa do plural. Desculpa as engasgadas aqui nesse capítulo, tá? Vamos para boas maneiras no currículo. Falar baixo é uma das lições ensinadas nas salas de gentileza que os alunos da 5ª série de uma escola da Alemanha são obrigados a assistir. A escola fica em Bremen e a disciplina Trato, Modos e Conduta foi implantada depois que a direção tentou que os alunos aprendessem a conviver com mais respeito entre eles mesmos e com os professores. Na sala de aula, eles são apresentados as regras básicas de comportamento e treinam o uso de expressões como com licença e obrigado. Quando a matéria foi incluída no currículo escolar e virou assunto da imprensa, o então presidente da Confederação dos Empresários da Alemanha disse numa entrevista que as empresas vinham se confrontando havia muito tempo, com jovens recém-saídos das escolas que desconheciam as regras mais elementares do convívio social. Ou seja, chegavam com excelente capacitação técnica, mas não conseguiam interagir de forma civilizada. Converso com um economista considerado pela família e pelos amigos como uma pessoa gentil. Cito a experiência da escola alemã e José de Paiva Neto, de 29 anos, diz que aprendeu em casa a ser educado, mas reconhece que os pais de hoje, estressados e sem tempo, têm deixado lacunas na formação de seus filhos. E faz uma análise interessante. Meu pai me passou menos em termos de gentileza do que meu avô passou para ele. E quando eu tiver meus filhos, vou passar um pouquinho menos do que aprendi com meu pai. É uma evolução negativa, digamos assim. Isso porque o mundo está mudando e temos de nos adaptar, o que é uma pena. José Neto diz que, quando era criança, nunca ouviu de seu pai aquele conselho absurdo: se seu coleguinha morder você, morda ele também. Mas sabe que a orientação atual é essa e prevê que daqui a pouco vamos ensinar nossas crianças
a morder antes de serem mordidas, para que possam ser respeitadas. Ele admite que não é fácil agir com cortesia num mundo que estimula o contrário, mas não quer abrir mão de suas convicções. Quem é curto e grosso costuma trilhar mais rapidamente os caminhos, mas não quero viver assim. Sendo educado, pode ser que 50 pessoas passem na minha frente, mas acabo chegando lá, e com meia dúzia de pessoas que importam do meu lado, torcendo por mim. É assim que quero viver, para poder chegar aos 90 com a consciência tranquila. Um parênteses aqui, o que ele falou aqui no final condiz muito com o meu estilo de vida. Voltando. Quem escolhe fazer de seu cotidiano um exercício quem escolhe fazer de seu cotidiano um exercício de delicadeza e respeito, certamente tem mais chance de envelhecer com leveza e até de se despedir da vida de forma mais leve. Foi o que aconteceu com Antônio Mateus, conhecido como seu Totonho, mineiro de Carmo do Cajuru. Seu Totonho começou a vida como pedreiro, depois passou a fabricar colchões de palha de milho no porão de sua casa. Pequeno, frágil e de olhos azuis, vestia terno de casimira e chapéu de feltro quando a ocasião exigia. Era um homem de gestos extremamente delicados. Pelo menos é assim que a família se lembra dele. Meu avô não economizava gentilezas, diz o engenheiro Eugênio Nogueira. Todos os dias levantava às 5 da manhã, esquentava água no fogão, a lenha para que minha avó pudesse lavar o rosto na cama. Me emocionou um pouco aqui essa gentileza que a gente não encontra mais hoje em dia, raras, né? Gentilezas. Depois servia café com biscoito. A delicadeza com a minha avó era impressionante. E para os netos não entrarem no porão onde fazia seus colchões, meu avô, em vez de proibir ou se zangar, criava histórias mirabolantes sobre aquela parte da casa. Ficávamos do lado de fora, olhando pelas frestas, uma coisa mágica. Eugênio conta que nem mesmo para se despedir da vida, seu Totonho perdeu a delicadeza dos gestos. Certa madrugada, quando já estava muito doente, ele acordou minha avó e pediu para encostar a cabeça no ombro dela. Pouco depois, morreu com a mesma suavidade, a mesma poesia com que viveu sempre. Em uma das últimas conferências que fez pouco antes de morrer, o escritor inglês Aldous Huxley, autor de Admirável Mundo Novo, contou que as pessoas sempre perguntavam qual era a técnica mais eficaz para transformar suas vidas. É meio constrangedor, revelou, que depois de anos e anos de pesquisa, eu tenha que dizer que a melhor resposta é: seja um pouco mais gentil. O episódio relatado pelo psicoterapeuta Piero Ferrucci em seu livro resume a importância daquilo que para alguns pode parecer supérfluo e que, apesar de não ser fácil, é possível. Temos oportunidade o tempo todo de sermos gentis, lembra Ferrucci. Ou seja, é uma questão de escolha.
Um amigo costuma dizer que a frase mais infame da língua portuguesa é: os incomodados que se retirem. E pergunta: retirar-se para onde? Júpiter? Vênus? Saturno? Aonde você for, terá alguém vivendo de acordo com esse princípio execrável, fazendo o que quiser, do jeito que quiser, e os outros que se danem. Não é bem assim. Tem muita gente se esforçando para escolher o eu que nossa cultura inflou e prestando mais atenção no bem-estar alheio. Muitos já estão conscientes de que ninguém é uma ilha de educação e de gentileza, como lembrou o estilista Ronaldo Fraga. É extremamente tentador achar que os mal educados são os outros, ou que o inferno são os outros, como preferia o filósofo francês Jean-Paul Sartre. Até prova em contrário, mal educados podemos ser todos nós, ou gentis, delicados, civilizados, corteses. Uma simples questão de escolha, como sugere Piero Ferrucci. Ainda bem. Terminamos com esse capítulo o tema gentileza. Vamos entrar no próximo domingo com o tema bom humor. Mas, a meu ver, um tema está atrelado ao outro. Tudo é sempre uma questão de escolha. Tem um professor que fala que nós podemos começar de onde nós estamos, 1% melhor ao dia, 0,5% melhor ao dia. Santo Agostinho, quando ia dormir, ele fazia uma reflexão sobre o dia dele e ele sempre se perguntava onde ele poderia ser melhor. Eu tenho feito isso ultimamente. E são pequenas coisas, gente. Nós não vamos dar um salto quântico do dia para a noite, mas na construção diária nós podemos melhorar, sermos mais gentis e a vida ser melhor, o cotidiano ser melhor. Fica a minha reflexão também, aqui em particular no final do vídeo. Gratidão pela sua presença e seguimos. Uma boa semana.